Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma aula nossa, né? Hoje nós vamos falar sobre a cultura e a contracultura e fazer a correção da atividade aí, que eu já enviei para vocês façam essa correção para a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Estamos quase fechando esse conteúdo do primeiro capítulo e é um conteúdo fácil, não é um conteúdo difícil, né? Pelo que vocês já estão vendo à medida que a gente está trabalhando aí, né? E é fácil de aprender. Vamos lá então? A cultura e a contracultura. A cultura, ou seja, a contracultura, ela vai surgir, vai nascer primeiro nos Estados Unidos na década de 60, né, de 1960. Ele foi um movimento, né, que nós podemos chamar de um movimento de rebeldia, né, de insatisfação, de rompimento da cultura dominante na época, né? Mas o caráter era um caráter bem pacífico, né? Os jovens dessa época, né, eles passaram a contestar os valores conservadores, né? Buscava a libertação, né? Tipo assim, viver aquela cultura que fosse mais relacionadas a eles e mais relacionadas à realidade do tempo, né? Aqueles valores conservadores eles já não queriam mais, né? Então buscavam essa libertação. Buscavam uma cultura que era chamada de cultura underground, quer dizer, uma cultura fora dos padrões comerciais, né? Esses jovens eles valorizavam a simplicidade, valorizavam o amor, a natureza, não lutavam pela paz, pelo anticonsumismo, na verdade, tipo uma sociedade. Lembra não, vocês não vão lembrar, mas já ouviram falar da sociedade hippie? Era basicamente isso daí, né, gente? Aquela cultura do paz e amor, né? De valorização da natureza, da simplicidade, da paz. Tudo isso era presente nesses valores, né? Nessas ideologias desses jovens da época, né? Principalmente também em relação ao amor, ao relacionamento, né? A questão social também. Isso tudo vai estar muito pertinente dentro desse período da contracultura. Né? Houve uma valorização das culturas orientais, né? Como as culturas religiosas, como o budismo, o hinduísmo e tantas várias outras religiões orientais que eles estavam traziam para dentro da cultura, principalmente aqui dentro do Brasil, né? Também passaram a ser vegetarianos, o uso das drogas ela foi muito pertinente nesse período aí, realmente uma cultura de hippie, né? Vamos dizer assim, para a época, né? A gente vai ter um movimento, vamos ter nesse período da década de 60 um show de rock chamado Woodstock, né? Que os jovens passaram ali um final de semana assim, enlouquecido assistindo shows de rock. E aí a gente vai ver lá músicos, né? Como Jimi Hendrix, e várias outras, né, Janis Joplin, tudo isso aí dentro pertencente a essa contracultura, né? É uma cultura de valorização mais de paz, de simplicidade, não uma cultura valorizasse o consumismo, né? Eles eram anticonsumistas, né? Então, duas manifestações estéticas ocorrem no contexto brasileiro, né? Que pode ser associada ao movimento da contracultura, que foi a poesia marginal e o tropicalismo, né? A poesia marginal foi um movimento sociocultural, né, que atingiu as artes. A arte, quando eu digo arte, é a arte de forma geral, né? A música, o cinema, o teatro, as artes plásticas, assim como a literatura também, né? Vai fazer parte desse movimento aí, né? Foi chamado também de geração mimeógrafo, essa poesia marginal foi chamada de geração mimeógrafo, né? Ela veio como resposta a uma censura imposta pela ditadura militar, né? Isso por meio da união de diversos artistas, professores, educadores, jornalistas, músicos, né? Muita gente se uniu em relação a isso daí. Né, usavam outros meios para divulgar as obras literárias. Não era mais aquela encadernação, o livro que era comprado nas bancas, né? Toda aquela produção, mas era como eu disse, chamada de geração de mimeógrafo, porque elas eram, vocês não conhecem não, mas existe uma máquina chamada de mimeógrafo que você botava álcool na esponja e aí rodava aquela folha, talvez algumas crianças tenham visto, eu não sei, e vinha até
com cheirinho de álcool pra gente. Então era essa forma que eram distribuídas as produções literárias da época, né? Através desses mimeógrafos, dessas impressões em mimeógrafos, né? Vão se destacar nessa poesia marginal a figura de Paulo Leminski, né, que é um grande poeta, Francisco Alvim Torquato Neto e outros também, né? Na música a gente vai ter Tom Zé, Luiz Melodia, que vocês ouvem ele ainda hoje, Jardim Macalé e outros, né? Todos esses destacavam nesse movimento chamado de movimento marginal. Não quer dizer que eram marginais de bandidos, né? Mas de uma cultura diferente, um pensamento diferente. Né? A palavra de ordem era chamada subversão. O que é uma subversão? A subversão é ser insubordinado, é ser desobediente, né? Esses jovens são subversivos, ou seja, eles são desobedientes às leis, desobedientes à cultura, desobedientes a tudo aquilo que eles diziam não, eles eram chamados subversivos, né? A censura, principalmente a censura, né? Seus textos traziam uma linguagem mais coloquial, mais espontânea, tinham mais brincadeiras nessa linguagem, né? Fazendo jogo de palavras, e eles eram considerados bem cínicos também. Né? Então essa foi a chamada poesia marginal ou geração mimeógrafo. E a gente vai ter o tropicalismo, né? Que foi um movimento cultural que vai ocorrer no Brasil entre 1967 e 68. Veio para inovar principalmente a música popular brasileira, né? Se estendeu ao cinema também, às artes plásticas, assim como a literatura, mas principalmente na música a gente vai ver isso aí muito claro. Ele vai aproximar a música brasileira da cultura popular, né? Do samba, do pop, do rock, que vai estar muito ligado à cultura popular, né? Ela vai ter início no terceiro Festival de Música Popular Brasileira, né? Com a música Alegria, Alegria e as músicas Domingo no Parque, né, de Caetano e Gil, um e outro. E ele vai resgatar também o tropicalismo, ele vai resgatar as raízes da cultura nacional, com ritmos tradicionais, né, e os novos, né, e acabou negando aquilo que era internacional, aquilo que vinha de fora. Né? Então o tropicalismo é isso, essa cultura tropical, essa cultura propriamente do Brasil. Tá bom, pessoal? Esse é o nosso conteúdo. A gente está encerrando o conteúdo aí hoje, né? E a gente volta daqui a pouco com outro conteúdo. Mas antes de eu terminar, deixa eu só falar aqui para vocês também, que aí a gente encerra aquela parte da literatura africana, né? Contemporânea, africana de língua portuguesa também, que eu não tinha colocado. Né? Que as pessoas africanas de língua portuguesa, elas vão trazer diversas temáticas também. Né? Assim como na forma, traz também seus textos, o contexto de sua raiz, de sua história, tudo isso também vai fazer, assim como no Brasil, a gente vai trazer todo o nosso contexto para a literatura contemporânea, a literatura também africana de língua portuguesa, né? Nesse período da contemporaneidade, também vai trazer a sua raiz, né? E aí a gente vai ter mais assim, Angola, Moçambique, em Cabo Verde. Né? Em Angola a gente vai ter elementos como a melancolia, vão estar muito presentes dentro dos textos, né? Vão trazer uma visão maior da realidade humana daquele povo. Em Moçambique a gente vai ver que vai explorar os textos, vão explorar bastante a sonoridade, traz o modo de ser do africano, né? Os costumes, e também do europeu, né? E vai falar sobre os problemas sociais, a literatura de Moçambique. E a literatura de Cabo Verde, ela vai ter a sua produção poética, ela é mais diversificada, mais misturada, né? Os temas deles são sobre a fome, a paisagem marítima, a seca e outros tipos de linguagem e conteúdos dentro dos textos. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco no Meet, pra gente fazer a correção da atividade. Beijinho, tchau, tchau.